Aqui estou na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Boa noite, gente. Meu nome é Vinícius. Eu estou aqui para poder explicar para vocês algumas definições para a linguagem Assembly. Bom, a linguagem Assembly é uma linguagem tão fantástica que, se ela não tivesse sido estudada e inventada alguns anos atrás, a maioria dos hardwares e chipsets que existem hoje em dia não existiriam como nós conhecemos. Bom, ela basicamente baseia-se em pegar números binários e transformar na linguagem que o homem entende, através de palavras chamadas de mnemônicas. Logo após a transformação em palavras mnemônicas, pode-se alterar e modificar conforme as necessidades do homem e programar os hardwares de forma que existem hoje em dia nas grandes montadoras e empresas. Nossas escolhas vão dizer para onde iremos. A linguagem Assembly teve início em meados da década de 50, quando os seres humanos utilizavam enormes máquinas com enormes válvulas, sendo descrevidas pela situação desligado e ligado, representados pelos 0, que é desligado, e 1 para o ligado. E esses códigos eram transferidos pelos papéis, pelos engenheiros e pelos mecânicos dos grandes rádios da época, que na época nem tinham sequer esse nome. Bom, e com o passar dos anos, o que estava sendo descrito no papel ficou tão complicado, mas tão complicado, que teve a necessidade de transferir essas informações para o meio informatizado. Ou seja, quando chegou a década de 80, essa linguagem de baixo nível, que é a linguagem Assembly, foi substituída pela linguagem C, que é uma linguagem considerada de alto nível. A linguagem C já faz grande parte do que o Assembly faz, porém com muito mais dificuldade em questão de memória. A linguagem Assembly ocupa menos memória, porém é uma linguagem muito mais complicada de se manusear, mas ainda usa-se nas principais empresas de hoje em dia. Agora eu vou passar para vocês 3 aplicações para a linguagem Assembly, todas elas voltadas para o microcomputador. A primeira aplicação é para controle dos processos de resposta em tempo real do hardware, fazendo com que o processador execute tarefas em tempos determinados. A segunda aplicação é a comunicação e transferência de dados entre os hardwares diretamente. Isso pode ser acessado pela linguagem Assembly também. E a terceira e última aplicação é a otimização de subtarefas geradas em programas de alto nível, em linguagens de programação de alto nível. O Assembly também pode ser utilizado para essas aplicações. Sobre o mercado. O mercado hoje para os assemblers e as pessoas que fazem a compilação em linguagem Assembly, ele é muito restrito, porque é uma linguagem difícil e também é uma linguagem restrita a cada hardware que é feito, a cada arquitetura de computador que é montado. Portanto, é uma linguagem bastante limitada, apesar de ainda ser utilizada por engenheiros de software e técnicos em eletrônica hoje em dia. Quero sonho realizado, uma criança com seu olhar. Eu quero estar sempre ao seu lado. Exemplos de montador e Assembly. Proprietário, nome, MASME. Empresa, Microsoft. Website, www.microsoft.com/download/en/details/aspx interrogação ID é igual a 12654. Não
pensamento é o mesmo que o seu, mas hoje meu coração bate mais forte que antes. Exemplo, Open Source. Nome, Flash Assembly. Empresa, Tom Agrista, que é o desenvolvedor. Website, www.flatassembly.net. Nome, NASM. Empresa, The Netwide Assembly. Website, www.nasm.us. Esquema básico de desenvolvimento. Programa teste. Primeiro passo, codificação. Criação do programa fonte. Segundo passo, compilação. Tradução do código fonte para a linguagem de baixo nível, que é a linguagem Assembly, que é o código da máquina. Terceiro passo, processo de debug ou depuração. É processo utilizado para verificar e reduzir erros ou defeitos. Quarto passo e último é o deployment, processo de execução do programa e verificação do resultado. Se não tiver erros, executa. Se tiver erros, volta ao início para ser corrigido. Aqui estou na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Dois programas, dois comandos, o ADD e o move. Uma linha eu coloco o ADD, AH, BH. Na linha do código em linguagem Assembly, é dividido em duas partes. A primeira, que é o ADD, é o nome da instrução a ser executada. A segunda é colocado os parâmetros, que é o AH e o BH. No próximo exemplo, eu vou utilizar o move, é o comando de mover. Então, move AL,25. Nesse comando, eu vou estar movendo o valor 25 para o registrador AL. Um exemplo da linha de comando é o A100 Enter, move AX,002 Enter, move BX004 Enter, ADD AX,BX Enter, NOP Enter Enter. Nesse programa abordado, eu vou mover o valor 002 para o registrador AX. Movo também o valor 004 para o registrador BX e adiciono o conteúdo dos registradores AX e BX, guardando o resultado em AX e finalmente a instrução NOP, que é nenhuma operação, finaliza o programa.